Portal Luz Espírita apresenta Programa Evangelho no Lar Online. Nosso encontro familiar com Jesus. Uma produção Equipe Luz Espírita. Olá, boa noite pessoal. Que coisa boa que estamos juntos mais uma vez, dando início ao nosso Evangelho no Lar Online. Para quem não nos conhece ainda, eu sou a Janete, estou aqui junto com o Júnior, junto com a espiritualidade superior, para que a gente consiga então, através desse Evangelho, trazer mais harmonia para dentro dos nossos lares. Pedimos então que vocês deixem junto aos computadores ou aos celulares, conforme vocês estiverem nos escutando neste momento, uma garrafa com água para que essa água possa ser fluidificada pela equipe do Dr. Bezerra de Menezes no final do nosso Evangelho. Então vocês poderão tomar essa água durante a semana até o nosso próximo encontro, que será quinta-feira que vem, às 20 horas, ok? O Evangelho ele pode ser feito em família, pode ser feito individualmente. O importante é a união com o plano espiritual. Assim a gente consegue então trazer mais amor para dentro dos nossos lares. Agradecemos muito a todos vocês pela participação, pelos comentários. Agradecemos a Maria do Carmo por sempre deixar ali o trechinho que foi lido, Então é sempre muito importante essa interação que existe entre todos. Agradecemos muito a todos vocês e principalmente a espiritualidade superior pela essa oportunidade que é nos dado todas as quintas-feiras. Bom, pessoal, vamos então agora à nossa prece. Hoje eu leio a prece de gratidão. Senhor, muito obrigada por tudo que me destes e me dás, pela beleza que meus olhos veem no altar da natureza e pelo ar que respiro, pelos ouvidos que escutam a música, as vozes que consolam e a dor do mundo, pela voz que fala, que ensina e pelos mundos que não há de cantar na tua glória. Pelas mãos que doam e pelas mãos que abraçam na amargura, pelos pés que me levam a caminhar, a aprender e a não reclamar. Agradeço, Senhor, pelo corpo que me destes, pela saúde e pelo coração bondoso que me impulsiona a evoluir a cada dia. Agradeço pelas provas e expiações, pois sei que são para o meu aprimoramento. Meu coração é pura gratidão pela oportunidade de viver, de aprender, de perdoar e de ser perdoado. Permita, Senhor, que tua luz recaia sobre mim e que tua energia seja sentida pela minha alma. Mostra-me que nada possuímos além das nossas necessidades de regeneração, para que aprendamos a cooperar contigo e o próximo. Ilumina o meu caminho, Senhor, para que eu possa sempre servir em tua causa e conquistar a fidelidade e a paz. Que assim seja. Vamos então agora à nossa leitura. Eu leio o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, por Cláudio Damasceno Ferreira Júnior, por ser uma edição mais fácil. Quem não estiver com esse aqui, pode estar nos acompanhando pelo antigo ou simplesmente nos escutando. Vamos dar continuidade então ao capítulo 17, onde fala sobre o homem de bem, o ser humano de bem, o item é o 3. Então, o ser humano bondoso que possui o sentimento de caridade, de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperar recompensa. Retribui o mal com o bem,
defende o fraco contra o forte e sacrifica sempre seus interesses pela justiça. Encontra satisfação nos benefícios que distribui, nos serviços que presta, nas alegrias que proporciona ao próximo, nas lágrimas que seca, nas consolações que leva aos aflitos. Pensa primeiro nos outros antes de pensar em si. Procura os interesses alheios antes de procurar os seus. O egoísta, ao contrário, calcula os ganhos e as perdas de cada ação generosa. Olá, pessoal. É sempre uma alegria, né, nos encontrarmos para poder conversar um pouco sobre o Evangelho no lar, que a gente deve fazer toda semana para aqueles que são novos, né, para trazer a paz para dentro de casa. Trazer a paz para dentro de casa não basta simplesmente que nós ficamos pedindo aos bons espíritos, né, para irradiar nosso lar. Nós também temos que fazer a nossa parte. Nós temos que vir da rua para dentro de casa bem. Pois como é que a gente faz para vir da rua com tantos problemas e chegar em casa bem? A gente tem que sintonizar, irradiar bons pensamentos. É como se fosse uma estação de rádio. Quando a gente está pensando mal, quando a gente está discutindo, quando a gente está brigando, quando a gente está armando para alguém ou pensando coisas ruins, nós estamos irradiando pensamentos que vão atrair espíritos daquela faixa, que adoram aquilo que nós estamos fazendo naquele momento. E esses espíritos, eles vão criar um vínculo conosco. Um vínculo que pode durar muito tempo se nós não mudarmos de estação a nossa rádio. Se nós não passarmos a pensar de uma maneira melhor. Então, é bom que a gente sempre pense dessa forma. Se a gente está com raiva ou está, numa fase ruim, num momento difícil, a gente muda essa vibração para a alegria, para o sorriso, para uma conversa amiga, para um auxílio ao próximo. O auxílio ao próximo é a melhor maneira de vocês mudarem essa sintonia. E quando a gente muda essa sintonia, automaticamente, aqueles que antes estavam conosco, que gostavam daquilo que a gente pensava, se desligam. E os bons podem ter acesso, então, a nos auxiliar. Quando nós estamos mal, com maus pensamentos, tem muitos espíritos que nos fecham os ouvidos aos bons conselhos. Por isso que a gente fica sempre naquele círculo que não tem fim de coisas ruins. Então vamos mudar a frequência. Quando a gente muda o pensamento, bota um sorriso no rosto, auxilia alguém, ajuda. Eu digo que quando a gente faz alguma coisa ao próximo, a gente não só está fazendo algo ao próximo, como a gente está esquecendo de nós mesmos naquele momento. Naquele momento a gente está fazendo algo de diferente. E quando a gente faz isso, a gente se sente melhor. Significa que mudamos as estações. Aqueles que antes nos assombravam se afastam porque não lhes interessamos mais. E assim a gente consegue ficar bem. E entrar na nossa casa bem faz parte desse processo. Então, como a Janete sempre faz, né? Fala, fazer o Evangelho no lar é um hábito, uma prática que nós devemos fazer, pedindo aos espíritos para que a nossa casa seja irradiada, mas fazer a nossa parte também, mudando essas frequências o tempo todo para que a gente possa, né, saber que não está numa boa frequência, saber que a coisa não está boa e mudar. Muda o jeito de pensar, muda que automaticamente as coisas começam a melhorar. E esse item, sejam perfeitos, né? Capítulo 17, ele aborda muito esse tema.
E o item 3, ele é extenso e nós vamos fazer ele em pedaços para a gente conversar um pouquinho mais sobre ele, para não ficar só numa leitura e tá tudo certo. Então, ser uma pessoa bondosa, praticar o bem aos outros sem esperar algo em troca é isso, sabe? É a gente mudar a nossa frequência, é a gente sair daquilo que a gente sempre vive, daquela coisa que nos exausta, nos esgota, porque a gente se esgota de querer ficar sempre falando dos outros, de querer sempre estar reclamando da vida, de sempre achar que tudo é ruim. E isso nada mais é do que alimento para espíritos que nos fecham os ouvidos para os bons conselhos que tentam nos tirar dessa situação. Então, quando a gente percebe, aqui o apelo sempre é: vamos perceber, pô, eu estou caminhando errado. Ah, eu sou uma pessoa ruim por ser caminhando errado? Não, você não é uma pessoa ruim. Você está sofrendo, está criando caminhos difíceis no seu próprio futuro. Ou como nós dizemos no Espiritismo, né, você está plantando sementes ruins. Vai ter que colher depois. Então muda rapidamente a frequência para que sementes boas possam ser jogadas no chão os seus passos, aonde vocês cruzarem. Então, para a gente fazer isso, o melhor caminho, agora eu estou sendo repetitivo, é a gente ajudar o próximo. E esse itemzinho que a Janete leu ali, a pessoa ser bondosa, o sentimento de caridade, de amor ao próximo, de fazer o bem pelos outros, sem esperar recompensa, isso é o que faz a mudança de chave. É o que nós também chamamos de o princípio da reforma íntima. Estamos começando a mudar a nossa vida, a sintonizar coisas melhores. E automaticamente nós estamos sendo seres humanos de bem. Tá? Então isso vocês têm que ter na mente, que é um princípio de auxílio aos outros que faz automaticamente a gente deixar de ser egoísta. A partir do momento que a gente faz algo, um simples estender a mão e puxar, sem pensar que aquela pessoa vai depois me dar um abraço, aquela pessoa vai dizer que eu sou a melhor pessoa do mundo, a gente só puxou, só abriu a porta para alguém entrar, a gente só parou o carro para que um outro carro pudesse atravessar, ele estando todo errado. Isso fica na mente da pessoa, mesmo que na hora ela seja lá, fica, você deu uma licença. É que às vezes eu falo rápido, eu como as palavras da Chanete, só me olha aqui, né? Então, qualquer gesto, qualquer coisa que a gente faça, qualquer gesto já é um auxílio ao próximo. E um dos mais importantes é o sorriso. Não tem coisa melhor do que tu receber um sorriso. Se vocês passarem por alguém com cara fechada, vocês vão deixar essa pessoa amargurada. Quando você vê alguém brabo, você fica pensando naquela pessoa, parece que você entra na energia dela. E aonde ela for, você vai estar pensando nisso. Agora, se você passa por uma pessoa alegre, contente ou com um sorriso no rosto, o teu mundo já fica melhor. Agora imagina você fazendo isso, sem esperar que ninguém sequer preste atenção em você. Você passa sorrindo, você passa rindo, passa brincando, você ajude, fale bem de alguém, fale bem das pessoas. Não, fulano, quando os outros estiverem falando, não, fulano é bom, fulano faz isso, isso e isso, ele tem os lados bons, tem isso, porque todos nós temos erros, todos nós temos defeitos, e quem está nos julgando e verificando são os espíritos que nos cuidam, tá? E as marcas ficam no nosso próprio perispírito. A gente não precisa de que nós precisamos estar julgando os outros, né, pelas suas falhas. A gente pode dar exemplos para ajudar elas a crescer. Fazer é melhor do que ficar falando mal. A pessoa, quando vê um outro estudando para crescer, ou vê um outro se esforçando, fazendo a sua parte, a gente tem vontade de ser que nem essa pessoa. É que nem numa novela, tu vê um ator agindo de um jeito, pô, que legal, né? Para quem não gosta de novela, filme, tu vê alguém agindo assim, assado, pô, que bacana o jeito que ele se comportou. A gente acaba imitando. Assim também a gente imita as pessoas que vê na rua, tá? E às vezes a nossa espontaneidade, a gente gosta tanto de algo que a gente faz por livre, espontânea vontade que, puxa vida, né, a gente se impressiona. Eu sou capaz também de produzir bons exemplos, de outras pessoas serem referência. E a família é uma verdadeira escola, né? A família, a gente vai aprender a lidar com as pessoas, vai aprender a conversar, vai aprender a ter paciência, vai aprender a se controlar para não deixar aqueles
segundos de raiva tomarem conta e aí tudo já era. Não, calma. Desconversa, ri, brinca. Não, deixa assim, tá tudo certo. Não tem problema quem tá com a razão, quem é o melhor time, quem é o pior time. Isso não importa. Não importa mesmo, é um esporte. Tá? Que bom que a gente pratique esporte, que bom que a gente possa torcer para alguém. Que bom que a gente possa vibrar para um atletismo, que bom que a gente possa gostar de um ou de outro determinado político. Na verdade, tudo isso é um grande projeto trabalhado que nós fazemos parte disso. Nós temos que saber viver, lidar, conversar com as pessoas. Sem fanatismo, né? Sem exagero. Fanatismo é uma forma de exagero. Tudo que é com exagero é errado. Até a religiosidade com exagero é errada. Nós temos que viver com as pessoas. Tem gente que é doente, não, tu tem que ser assim, tu tem que ser assado. Negativo, né? Você tem que fazer coisas boas. Você tem que ser uma pessoa boa. Às vezes um gesto bom teu pode te salvar tua vida. Às vezes uma reflexão tua antes da morte pode salvar o teu destino depois na outra vida, que é a vida verdadeira, né? Que não tem morte, na verdade é o desencarne que nós chamamos, né? Entenderam? Então com isso eu encerro o meu comentário aqui com vocês. Vamos agora então à fluidificação das nossas águas. Senhor, pedimos que os bons espíritos permaneçam em nossos lares, que as nossas casas sejam limpas e purificadas. Se houver entre nós espíritos inferiores, que eles sejam auxiliados e levados por seus lugares de merecimento, mas que não permaneçam entre nós. Pedimos auxílio a Deus, ao plano espiritual e à corrente amiga do Dr. Bezerra de Menezes para a fluidificação das nossas águas, que eles depositem nelas todo o amor e as curas para os nossos males, que atendo a todos os enfermos, a todos vocês que pediram preces, aos encarnados e desencarnados, e a todos vocês que participam do Evangelho. Que a espiritualidade nos envolva com sua luz, que guie nossos passos e que nos inspire a viver segundo os mais elevados princípios do amor e da caridade. Que possamos, através desta oração, encontrar o alívio para as nossas dores, a solução para os nossos problemas e, acima de tudo, a paz para os nossos corações. Que este momento seja de profunda conexão. Estamos juntos nessa jornada, unidos pela fé, fortalecidos pela esperança e guiados pela luz, compartilhando essa energia curativa com o mundo em nome do amor de Deus. Solicitamos então mais uma vez a equipe do Dr. Bezerra de Menezes. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, o auxílio de Jesus, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo os que desejam conhecer a verdade e assistindo a todos quanto apelam ao teu infinito amor. Jesus, estende tuas mãos adivosas em socorro daqueles que te reconhecem, o dispenseiro fiel e prudente de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre toda a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz, do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Que assim seja. Que assim seja, que a paz de Deus se faça em todos os lares, em todos os pensamentos,
né, ajudando aqueles que querem se ajudar, e iluminando aqueles que estão começando a querer se ajudar. E todos aqueles que pediram preces para si, que pediram atendimento médico, ou para si, ou para um amigo, para um conhecido, para alguém que tenha pensado, para aquela pessoa até que é um inimigo, de repente, sabe, pensar nela, que ela seja atendida, sejam atendidos pelos amigos da equipe da Colônia Recante Irmãos, pela equipe do Dr. Bezerra de Menezes, assim sendo sempre. Vamos colocar agora a passe musical, tá, com Eri Lopes e João Lúcio, e depois vem o encerramento. Ótima semana a todos vocês, até o nosso próximo encontro, quinta-feira que vem, às 20 horas. Até mais. Hora de acalmar o coração, é hora de entrar em oração, para elevar o pensamento, buscar o alimento espiritual, uma vibração bem natural, sem se importar com as palavras, somente se abra. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor, e deixe essa energia te envolver. Siga essa luz, viaje, síntese e calor. A oração renovará o seu viver. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor, e deixe essa energia te envolver. Siga essa luz, viaje, síntese e calor. A oração renovará o seu viver. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor, e deixe essa energia te envolver. Siga essa luz, viaje, síntese e calor. A oração renovará o seu viver. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor, e deixe essa energia te envolver. Siga essa luz, viaje, síntese e calor. A oração renovará o seu viver. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor, e deixe essa energia te envolver. Siga essa luz. Luz Espírita apresentou Programa Evangelho no Lar Online. Nosso encontro familiar com Jesus. Uma produção Equipe Luz Espírita.
www.luzespirita.org.br